Chegamos mais um dia do nosso programa preferido, Podprax, o programa para empreendedor, vendedor, gente que faz acontecer, que tá botando a engrenagem para girar. E hoje eu tô com uma convidada super especial. Eu vou dar só uma pitadinha para vocês, só para vocês entenderem do que é que eu tô falando, certo? Essa pessoa que vem hoje conversar conosco, ela é especialista em vendas, criadora de um método chamado Vendas de Valor. Você que tem dúvidas sobre vender valor, hoje acabou. Que é um projeto que ajuda empreendedores e vendedores a prosperarem seus negócios. Além disso, ela é escritora e tem uma obra chamada Venda de Valor. Tem experiência de mais de 30 anos atuando como executiva em desenvolvimento de vendas e recursos humanos em grandes organizações, tais como Coca-Cola, Bombril, Shell, Volkswagen. Se eu for falar todas as empresas que ela já atuou, não vai dar tempo o programa. Então eu quero chamar aqui para vocês com muito carinho, com muita honra, a minha querida amiga Priscila Plaça. Valeu, Fê. Gratidão por estar aqui. Estou com muito orgulho de estar aqui, muito feliz de estar aqui te acompanhando, porque você também, para mim, é uma inspiração, cara. Minha amiga, é uma honra ter você aqui. Sabe o quanto eu admiro, quanto eu gosto do seu trabalho. Já palestramos juntos, né, Pri? Virada empresarial, virada. A galera adorou. Pri fez um sucesso danado e a gente já tem que ver os próximos. Quero fazer mais um lá, viu, Pri? Bora! Vamos bora pra cima. lá. E é no bora mesmo, né? Bora! Bora vender, bora empreender, bora ganhar dinheiro, bora ser feliz, cara. Você já vê como é a mentalidade de empreendedor. É pra frente é que se anda. Pri, minha amiga, eu quero já assim te fazer uma pergunta aqui. Já começar com uma pergunta pra galera de casa conhecer a essência da Pri. Fechou. Como que surgiu a ideia de empreender? Quando que você começou a empreender? Ou você já iniciou empreendendo na área de vendas, especificamente, como hoje é tua praia? Ou você começou a empreender em um outro segmento e depois foi migrando para vendas? Como é que foi essa história? Como foi essa base? Show. Eu não comecei empreendendo. Na verdade, eu comecei minha trajetória sendo promotora de supermercado, cara. Eu trabalhava numa empresa multinacional que era a Coca-Cola, lombava a caixa pra caramba de cerveja, de coca, de tudo, para realmente colocar os produtos na gôndola. Só que dentro da carreira corporativa, eu sempre trabalhei em empresa, né? Eu sou empreendedora faz 16 anos, mas todos os outros dos meus 53, né? Eu trabalhei em empresas. Dentro da carreira de vendas, dentro da área comercial das empresas, você começa como promotor e depois vira vendedor, depois vira supervisor de vendas, depois vira um gerente de contas, e assim eu fui galgando, fiz bonitinho o meu script, passo a passo, de promotora, até chegar em áreas de liderança de vendas. Só que eu sempre amei gente, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de pessoas. E quando eu tinha as minhas equipes, eu treinava muito minhas equipes. Até que um dia eu fui chamada pelo RH dessa mesma empresa e dentro do RH me convidaram para ir para a área de gente. Aí eu falei, putz, cara, o que eu vou fazer no RH de uma empresa? Cara, eu sou vendedora, minha visão é de negócio, eu gosto de estar na rua, fazendo rota, visitando cliente, e para mim foi um grande desafio de carreira. Só que eu entendia também que o RH podia me dar um pouco mais de conceituação, podia me trazer um pouco mais de técnica, e eu fui para o RH para também ensinar que a gente precisa, em todas as áreas da empresa, saber vender, ter a cabeça de vendas, porque para mim, assim, é uma das minhas crenças, toda empresa começa na venda. Toda empresa começa na venda. Se você não vende alguma coisa, você não tem empresa. Né? A razão de existir de uma empresa é você vender algo. Então, e foi muito legal, porque foi um super desafio de carreira. Eu tive que redimensionar toda a minha cabeça, entender como as coisas funcionavam. Fui estudar. Eu amo estudar. E aí eu falei, putz, cara, que legal. No RH, eu sempre fui muito defensora de vendedor, né? Seja ele qual for, seja que área for, eu falava, cara, eu acho a vida de vendedor uma vida, às vezes, desgraçada, né? Porque você acorda, tem que bater meta, você tem que atender clientes, você tem que se atualizar, você tem um monte de coisa para fazer. Quando é vendedor de rua, então, vendedor no campo, que a gente fala, você visita e dirige, é sol e é chuva. E eu falava, pô, a gente precisa mudar a vida dessas pessoas. Então,
Quando eu fui para RH, eu falei, putz, no RH eu acho que eu vou conseguir mudar melhor ainda a vida das pessoas do que estando aqui só em vendas. E foi muito legal, porque eu comecei a ter uma outra visão também do negócio. Acabou que eu, dentro da jornada de carreira, né, corporativa, eu fui mais uma vez galgando também essa passo a passo dentro do RH, até que eu fui passando por várias empresas. Saí da Coca-Cola, fui para a Sadia, saí da Sadia, fui para Pernod Ricard. Só que chegou um momento da minha motivação pessoal que eu falava, cara, será que é só aqui que eu quero fazer diferença? Será que é só dentro dessa empresa, para essa equipe? E aí, os parâmetros, mesmo sendo de uma grande empresa, para minha cabeça, eles já estavam limitados. Porque eu falava, poxa, se eu consigo ajudar a gente aqui dentro, cara, imagina o que eu posso fazer lá fora. Uau! E aí, esse fazer lá fora não tinha outro movimento. Eu já estava dentro de uma empresa também multinacional de bebidas, já trabalhava bastante até com outros países. Eu falei, pô, eu quero fazer meu negócio, né? Eu quero empreender, eu quero montar minha empresa. Aí saí de lá e montei a minha primeira consultoria, que ajudava as equipes de vendas a realmente se capacitar. Aí, dentro disso, eu comecei a criar escolas de vendas, comecei a criar para as empresas, tá? Show. Sempre trabalhando no mundo corporativo. E até que eu falei, putz, isso tudo também está ficando pequeno, né? A gente vai aprendendo a fazer as coisas e eu gosto sempre do próximo passo, né? Aí, acabei desenhando o método venda de valor dentro daquilo que eu tive de melhor dentro das empresas. Então, todas as empresas grandes que hoje eu treino, continuo treinando, continuo com a consultoria, mas eu desenhei um método que serve para qualquer vendedor. Uau! Qualquer um que vende, serve o método. E aí foi que eu saí do mundo corporativo e vim para cá, né, do outro lado da mesa, viver as dores e os amores do empreendedorismo. Então, como eu vim para o empreendedorismo, porque eu acreditava que eu podia impactar a vida de mais pessoas do que somente naquele universo que eu estava. Foi isso que me moveu. Caraca, Pri, que sensacional. Meu, então olha que bacana, você teve uma... Eu gostei muito, Pri, do que você falou de quando um empreendedor é inquieto, né? Você viu que você estava ali num patamar, estava legal, estava trabalhando com as principais empresas do mundo, gigantes aí, multinacionais, mas começou a ficar pequeno. Pô, passou, eu adorei o lance da escola de vendas. Eu nunca tinha ouvido falar, achei sensacional. Vamos falar mais profundamente dessa escola de vendas. Vamos sim, porque as pessoas, diferente do que as pessoas acham, né? Que muitas vezes, não, esse daí nasceu para ser vendedor. Esse daí tem vendas na veia, por isso que dá certo. Vendas, como toda e qualquer competência, como todo e qualquer conhecimento, você aprende. A gente aprende tudo na vida. Por que não pode aprender a vender? Então, eu não gosto dessa máxima que o cara nasceu para ser vendedor. Eu acho que ninguém nasce para ser nada. Eu acho que as pessoas nascem para ser aquilo que elas querem. E é lógico que as suas habilidades, o jeitão que você vai tocando sua vida, sua visão, o seu esforço em conhecer, em aprender, te leva ou não para o caminho que você quer, entendeu? Então, eu acho que vendas, diferente do que as pessoas acham, que todo mundo, né, é vendedor, ou só alguns que nascem com a estrela para ser vendedor, não, você aprende. E as grandes empresas, elas se preocupam muito com isso. Se preocupam muito em dar os conteúdos, em treinar as pessoas. Por isso que tem esses resultados fantásticos. Olha, que porque chave as legal, pessoas hein? são treinadas. E, às vezes, eu acho que no empreendedorismo, ou dentro do mundo empreendedor, falta um pouco isso. Você é empreendedor. Sim. Pô, eu sei que você tem que ter um tempo seu para treinar a sua equipe, para ajudar a sua equipe a crescer, né? Então, como eu venho do berço das grandes empresas, eu acredito que dá, sim, para se treinar vendas. E é por isso que eu montei algumas escolas, e várias delas, né, dentro das grandes empresas, só para treinar vendedor. Entendeu? Cara, olha que sensacional. E Pri, você falou uma coisa que, principalmente para o empreendedor que está em casa, que normalmente, né, o empreendedor é o cara que faz, principalmente no início, ele faz o financeiro, ele faz a venda, ele faz o atendimento, ele faz tudo. Aí, quando ele começa a vir ali com uma equipe, quando ele já tá mais estabilizado, dependendo ali da situação, ele tem uma equipe que consegue fazer esses trabalhos, né, minuciosos, que são de extremíssima importância, mas ele esquece de treinar. Eu já vi muito empreendedor, Pri, que vai lá e assim, vou investir
50 mil no equipamento que vai acelerar a minha produção. Isso. Show. E aí, hora de falar assim, pô, tem um curso aqui pra gente capacitar a tua equipe que vai ter um investimento de 10 mil. Cara, acha caro. Tá caro. E o que você falou é muito real. As empresas grandes, eu já me fiz muito essa pergunta, né? Será que elas fazem esse tipo de treinamento, algumas outras coisas que eu admiro também, que são rotina das empresas grandes. Será que elas fazem isso porque elas são grandes ou elas se tornaram grandes porque fizeram isso? E aí eu fico sempre com esse questionamento. E agora o que você falou aqui, por ter uma vasta experiência, você deu uma chave gigante para todos os nossos ouvintes, que empresa que treina tem grandes resultados. Sem dúvida. Empresas que treinam têm grandes resultados. Não adianta. E você pode levar isso para todos os ramos, para esporte, para o que for. Qualquer ramo. Quanto? Eu digo que assim, ó, só até para te responder, dentro da minha leitura e da minha experiência, as empresas se tornam grandes porque elas fazem isso. E é um pouquinho diferente do que às vezes eu encontro no mundo do empreendedor, porque eu falo que o empreendedor ele faz ao contrário daquilo que a gente vê na bandeira do Brasil, né? Na bandeira do Brasil está escrito o quê? Ordem e progresso. Aí o empreendedor, esse eu-empreendedor, que eu comecei assim, você começou assim, Sim. não tem quem não tenha começado assim, tá? A menos que tenha um grande investidor por trás, e mesmo assim tem que começar. Aí o empreendedor, o que ele faz? Ele faz primeiro o progresso e depois ele tenta arrumar. Exato. E aí ele começa a trabalhar só em cima dos erros, né? Eu sei que você já escreveu sobre isso, é a essência do seu livro, mas assim, cara, se eu sei um caminho que pode ser mais certo, por que eu tenho que pagar pelo meu erro? Porque quando eu falo pagar, é pagar literalmente. O empreendedor, quando ele erra na tomada de decisão, ele paga. Total. Né? Então, em assim, todas as áreas, né, Pri? Em todas as áreas, não tem jeito. Eu paguei anos de imposto errado, porque eu não sabia nada de tributação de consultoria. Caraca. E fiquei refém de contadores ou de serviços que me fizeram errar, porque eu não sabia. Né? Então, assim, poxa, quanto mais eu sei sobre o negócio, quanto mais eu sei sobre a minha área, quanto mais eu sei como que eu vendo, como que eu cresço, é mais fácil de eu errar menos. Não que não é, mas você erra menos. Pri, você falou uma coisa agora que me remeteu aqui uma conversa que eu ouvi do Vieira com o Joel J. Que você acha que chega um período, por exemplo, quando o empreendedor começa, ele vai lá, ele faz tudo, é necessário ele dar esse gás para ele conhecer todo ali o processo? Em alguns casos, eu acredito que faz parte, como a gente aqui conversou. O cara vai e faz tudo. Só que depois ele tem que entender que isso é um ciclo. Depois, isso para ele continuar crescendo, ele tem que sair daquele ciclo. Não pode acreditar que aquilo só chegou onde chegou porque ele estava ali apertando a porca e parafuso, e ele tem que continuar apertando a porca e parafuso para o negócio continuar crescendo. Não, erra. Isso é batata que vai dar errado. Você acha que chega um determinado momento que o empreendedor fica orgulhoso, no sentido de assim, se não fosse eu, não teria chegado, a empresa não teria chegado onde chegou. Se eu saio, ninguém faz como eu faço. E aí ele para, por exemplo, de procurar ajuda até em treinamento. Porque o que foi legal, né? O que me remeteu isso? O Vieira falou que né, no treinamento dele, tal, no método CIS, ele pergunta pra galera, pô, quem é que se acha orgulhoso? A galera fala que ninguém. Não, ninguém é orgulhoso. Não, ninguém levanta a mão. Ele fala, beleza, cara, vem cá, você tem empresa? Tenho. Você tem consultoria financeira? Não, não tenho. Tá, então você tem um DRE, você tem um EBITDA, você tem tudo muito bem detalhado da sua empresa, não tem? O cara fala, pô, não tem. Ele fala, pô, se você não tem tudo isso e não está contratando uma consultoria financeira, você é o quê? Orgulhoso. Você acha que no processo de vendas também acontece? Total. Do cara chegar no momento de, tipo, eu já manjo tudo? Total. E eu acho que, assim, né, a minha leitura é assim, esse tipo de cabeça de empreendedor é muito comum. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não cabe a mim julgar e nem ter crítica nenhuma, mas quando a empresa depende de você, você fica refém da empresa. Pior do que isso, a sua família fica refém da empresa. As pessoas que te rodeiam ficam refém da empresa. E o que eu falo que é ser refém? Eu sempre penso muito nisso, né? Eu falo, poxa, se eu não tiver amanhã no meu negócio, pode acontecer uma fatalidade, eu posso morrer, eu posso ficar doente, eu posso tirar férias, qualquer coisa acontecer, quer dizer que eu não vou ter uma fonte de renda. Eu não gero renda, aí a minha família não tem a renda, meus funcionários, meus parceiros não têm renda. Ou seja, se eu parar, eu paro um ecossistema gigante que está ao meu redor.
né? E esse ecossistema que está ao meu redor, eu acho que eu tenho que ter responsabilidade sobre ele. Não de ter o compromisso de falar, cara, quanta gente que depende de mim. Então, se essa gente que depende de mim, eu criar um jeito de eu não depender mais de mim, eu não sou refém. Eu preciso trazer especialistas que entendem mais do que eles fazem e do meu negócio do que eu. Total. Então, quando eu acredito que quando o empreendedor ele começa a crescer, ele tem que se cercar de especialistas que enxergam o negócio dele diferente dele. Eu faço muito isso. Eu tenho mentores que olham, eu falo, cara, eu não sei sair daqui, eu não sei fazer isso. E é natural você não saber coisas no dia de hoje, entendeu? Então, e falando isso em vendas, cara, isso é muito, muito comum. 90% daquilo que você vê muitas vezes de empreendedores que eu atendo, o sucesso da venda está nele. E aí eu falo, cara, se está só em você, se você pretende que fique só em você, para que você tem uma equipe? Se você não consegue... aí eles falam, a máxima é assim, ó. Não, mas a minha equipe não traz resultado. Eu falo, cara, se a sua equipe não traz resultado, o problema é seu. Porque a sua equipe tem você como espelho. Você E o nome diz sua, né? Equipe. Sua equipe. É isso. Então, cara, se o cara não está trazendo resultado, você vai me desculpar, mas o problema é seu. Aonde que você não acertou? É no perfil? É no treinamento? Enfim, né? Tem N possibilidades. E em vendas, eu fico sempre muito preocupada, porque vendas é uma área da empresa que os empreendedores deviam olhar no primeiro momento. Assim como eu preciso organizar minha área financeira, eu preciso organizar minha área tributária. Vendas. Cara, aí eu vejo, né? Eu vejo muito isso. Assim, o cara vai abrir uma loja, por exemplo. Aí ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa com o ponto, ele se preocupa com a iluminação, ele se preocupa com o estoque, ele se preocupa... Aí eu falo, tá bom, qual que é a sua estratégia de vendas? Prima, estratégia de vendas é vender. Tá, mas vender o quê? Para quem? Por quanto? De quanto em quanto tempo? Qual que é o portfólio? Assim, vendas é muito mais, gente, assim, mas muito mais. Eu quero deixar claro do que efetivamente atender o cliente no balcão ou atender o cliente no telefone. Vendas é um jogo, é uma estratégia. Então, você tem ali um tabuleiro de xadrez, que é o seu mercado, independente de qual for. Você tem que saber que peça mexer, para onde mexer, qual que é a jogada que você tem que fazer. Então, isso é estratégia. Vendas é muito mais estratégia do que efetivamente o suor. Só que, como é uma das profissões mais antigas que existe, né? Desde do caixeiro viajante, do mercador, se acredita que venda se aprende na prática. Aí o cara tem uma experiência com vendas boa, aí ele repete aquele modelo e acha que sabe vender. Caraca, entendeu? Pri, que ele fala, não, eu sei vender. A máxima que eu escuto também, não, mas eu sei vender. Para que eu preciso comprar um treinamento? Para que eu preciso comprar um livro se eu sei vender? Então, venda se atualiza. Né? É a mesma coisa que o médico fazer uma cirurgia que dá certo e ele repete aquela cirurgia. Cada caso é um caso. Cada cliente é um cliente. Cada mercado é um mercado. Cada momento do mercado é único. Então, é um pouquinho disso. E o empreendedor tem que tomar muito cuidado com isso, Pri, porque, principalmente, depois eu quero falar com você sobre alguns perfis de venda, mas é uma parte assim, importantíssima. Quando nós fazemos algo e dá certo, nós tendemos a repetir. E aí, minha amiga, eu acho que esse é um dos maiores inimigos do empreendedor. É o desaprender para poder aprender. E requer uma humildade muito grande, nossa, do empreendedor, para ele estar disposto a desaprender, para poder reaprender, experimentar, não invalidar na primeira, porque às vezes ele vai fazer a primeira vez, não dá certo, ele já fala, tá vendo, não funciona, vou voltar para a minha. E aí acontece dele não conseguir progredir, prosseguir num novo modelo, numa nova estratégia. Nós vamos continuar, já que nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, eu quero chamar os nossos patrões para poder deixar aqui registrado para vocês um convite. E o primeiro é o Estúdio Miller, um salão de beleza localizado num dos lugares mais incríveis da cidade de Campinas. O Estúdio Miller é um salão especialista em loira, morena iluminada, corte. Você que está em casa e está pensando em dar um trato no visual, em dar uma elevada na autoestima, Estúdio Miller é o lugar. Estúdio Miller está na Avenida Engenheiro Carlos Stevenson, número 79. O Instagram é Estúdio Muller, M-U-L-L-E-R,
.cps, que é a abreviação de Campinas. E também temos os nossos queridos Roma Noivo, você que está pensando em casar, ou você que vai ser padrinho de casamento, você precisa conhecer Roma Noivos, lugar onde os trajes masculinos são de extremíssima qualidade e vai te deixar tão bonitão, mas tão bonitão nesse dia, que você vai precisar trocar a foto de perfil do Instagram, meu amigo. Você que está em casa, já se impactou com o primeiro bloco, você não imagina o que é que está por vir. Que papo cabeça, hein, Pri? Eu tô aqui, olha... Vendedor adora falar, né? Não é isso que o povo fala? Com certeza. Até o Tec estava aqui no meu... Esse papo tem que continuar. Vamos passar logo para esse segundo bloco. Pri, nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre o empreendedor acreditar que ele já sabe tudo. E ter aquela dificuldade de desaprender para reaprender, para aprender de novo. O que, na sua visão, Pri, você acredita que o empreendedor ou o vendedor, onde ele consegue mais aprender no contexto de vendas, assim, na tua visão, Pri? Bora lá. Bom, eu costumo dizer que o maior professor de vendas é o cliente. É olhando para o cliente que você aprende. Só que o que acontece? Quando você presta atenção no cliente de uma forma empírica, de uma forma, né, no dia a dia, você não consegue perceber o quanto que esse cliente está te ajudando a aprender para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acreditam que qualquer pessoa pode ser cliente. Imagina assim, ó, se eu chegar para um empreendedor, vamos pegar, né, o Estúdio Miller aí, nosso patrocínio, né, e falar assim, cara, quem que é o seu cliente? Ele vai virar para mim e vai falar assim, pô, todas as mulheres de Campinas que queiram ter o cabelo mais loiro, por exemplo. E não é real. Por quê? Porque nem todas as mulheres de Campinas, da faixa etária X, que querem ter o cabelo mais loiro, podem estar no Estúdio Miller, ou estão dispostas a pagar pelo serviço do Estúdio Miller, ou criam conexão com a marca Estúdio Miller, entende? Eu usei estúdio como exemplo, mas isso se aplica a qualquer negócio. As pessoas falam assim, aqui na minha loja eu só vendo o mais barato. Mentira, as pessoas compram coisas caras, senão não teria sentido você ter marcas de luxo, de alto luxo. Então, tudo depende do propósito do seu negócio e não propósito dessa maneira teórica, conceitual, mas, cara, você é bom no quê? Você vai vender o quê? Por onde você quer que as pessoas te reconhecem no seu negócio? Eu tenho uma loja de tintas. Tá, qual que é o diferencial da sua loja de tintas das outras? E aí você cria esse jeito de ser especialista naquilo que você faz. E quando você percebe, eu falo que basicamente vendas são dois pilares. Você conhecer bem o seu negócio e os seus produtos e conhecer bem o seu cliente. Mas conhecer cliente hoje em dia não é saber se é todas as mulheres de Campinas ou se é todo mundo que quer pintar uma casa. Cara, quem é o seu cliente de verdade? Assim, o que ele espera que você resolva na vida dele? Quando você é especialista, por exemplo, em tintas, né? Estou dando um exemplo hipotético aqui, mas você precisa saber, cara, o que aquela pessoa espera daquela parede. Ele não vai vender tinta, ele vai vender o ambiente que a pessoa espera. Entende? E quem é essa pessoa que espera? É o cliente. E quem é esse cliente? Você precisa hoje conhecer o seu cliente, não só onde ele está, não só, até porque com o digital, né, não dá nem para saber onde nossos clientes estão mais, né, em qualquer lugar do mundo. Mas, assim, o que ele espera de mim? Qual que é o problema que ele quer que eu resolva com aquilo que eu vendo? Então, qual o preço que ele está predisposto a pagar? Né? E não precisa ser o preço mais barato. Porque mesmo você vendendo tinta para todos os clientes que querem pintar uma parede, talvez o tipo de serviço que você oferece, o tipo de atendimento que você oferece, a forma com que você vende essa tinta, vai despertar na cabeça do cliente se ele pode te pagar mais ou menos. Se você já der um tiro no pé de preço, o cara vai falar, pô, o cara está querendo me empurrar o mais barato e eu nem estou falando de preço ainda. Às vezes quem faz o cliente comprar o mais barato é o vendedor, não é o cliente. Entende? Então, a forma com que você posiciona o seu produto e a forma com que você entende o seu cliente é o que cria, é aquilo que eu chamo de proposta de valor.
Só que hoje conhecer o cliente está muito além de saber quem é a pessoa que passou na porta da minha loja. Eu preciso saber o que está dentro da cabeça do cliente. Eu preciso saber onde ele está, o que ele lê, que perfis que ele segue, que eventos que ele participa, onde que ele, como é que a vida dele, como é que é a rotina dele. E quando eu digo conhecer o seu cliente, a pandemia, eu não gosto de fazer alusão à pandemia, mas eu quero falar do momento de mudança que a pandemia trouxe. Sim. Por quê? Porque imagina o seguinte, antigamente para mim é sempre antes de 2019, tá? Show. Antes de 2019 para trás. Então, assim, antigamente, conhecer o cliente com essas informações, ok. Né? Você criava ali um diferencial e todo mundo falava, meu diferencial é qualidade. Porra, qualidade todo mundo tem que ter hoje. Meu diferencial é atendimento. Cara, um bom atendimento todo mundo tem que ter hoje. Então, qualidade e atendimento não é mais diferencial de nada. Você acha que foi o tempo, Pri, que qualidade e atendimento poderiam ser um diferencial? Já faz muito tempo. É que as pessoas se apegam a isso, mas já faz muito tempo. Porque o bolso do consumidor ou do cliente está cada vez mais curto. Antigamente, você que tinha uma loja de tinta concorria com outra loja de tinta. Hoje, com o tanto de impacto de informações que o cliente tem no digital e no presencial, você concorre pelo bolso do cliente. Então, você, como uma loja de tinta, por exemplo, você pode concorrer com qualquer outra coisa. Pode concorrer com a TV nova que o cara quer comprar, com o carro que ele quer trocar, com o estúdio Miller que a mulher dele quer fazer. Você pode concorrer, você concorre pelo dinheiro do cliente. Entrar numa lista de prioridade para trás. Exatamente. E as pessoas... eu falo muito de vender valor, porque hoje, depois que a gente teve, né, China fabricando a produção do mundo inteiro, Índia, Vietnã, com um monte de mão de obra, tudo ficou mais barato e mais comparável. Né? Então, se você tem algo hoje que você pode falar assim, não, esse produto é único. Não, cara, tem 300 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Sim. E como que você vai se diferenciar? Você se diferencia pela forma com que você apresenta o valor. E o que é o valor? É aquilo que o cliente enxerga e está predisposto a pagar. Uau! Entende? E aí muda todo o contexto, né, Pri? Porque aí não é mais apenas um produto. Na verdade, se torna uma experiência. Total. E você acha, Pri, que assim, no pós, trazendo um pouco aí a pandemia, no pós-pandemia, eu acredito que um pouco antes, tá? Mas eu queria ouvir você. Você acha que o pós-pandemia, o mercado teve essa mudança de não ser mais apenas, por exemplo, a venda, eu vou comprar uma tinta para... eu quero pintar a minha casa, então eu posso ir em qualquer lugar para comprar tinta, não. É aí onde entra a expertise da empresa de conhecer o cliente dela para poder colocar uma proposta de valor, um diferencial para falar, cara, eu vou comprar a tinta para minha casa, mas vou comprar naquela loja. É isso. Você acha que essa experiência, ela potencializou? Eu queria saber se você concorda que ela já vem, que o mercado vem mudando um pouco antes da pandemia, vem passando para algo de ser uma venda de experiência, mas depois da pandemia isso assim potencializou. O que na sua visão assim você enxerga, Pri? Eu concordo que assim, o mercado já vinha mudando. Só que as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de se atualizar. Porque vamos combinar assim, ó. A internet está o bug do milênio desde 2000. Ou seja, eu já tenho canal digital desde 2000. Já faz 20 anos, vamos falar do ano de 2020, que existiam novos recursos e as pessoas não estavam atentas a ele. Então, o que a pandemia fez? E todos os recursos, gente, já existia na minha cabeça para todo mundo. Só que pessoas usavam e pessoas não usavam, ok? Certo. Os que usavam sofreram menos com a pandemia, porque hoje não existe, isso é uma frase que eu falei hoje para um mentorado meu, eu falei, cara, não existe negócio sem você ter um posicionamento digital. Não existe. Não existe. Você vai ficar cada vez mais limitado. E não estou dizendo que você tem que ter um negócio digital. Mas se eu te falar assim, olha, cara, eu vou te apresentar uma loja de tinta que eu comprei a tinta da minha casa. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Uma pesquisa digital. Total. Se essa loja não está lá, você vai falar, pô, Pri, mas essa loja, como é que você conheceu essa loja? Fala, não, é na rua de trás da minha casa. Ou seja, se eu estou lá no digital, eu já consigo aparecer e ser visível para um outro mercado,
Que isso é um grande erro também na cabeça do empreendedor, tá? Falando em erros no sentido de aprendizados. O empreendedor, ele acha que os dois mercados concorrem. Ele fala, mas se eu estou no digital, eu não posso estar no presencial. Não, são dois mercados completamente diferentes. Se você tem lá a sua loja de tinta aberta, estou dando crédito para a loja de tinta Show, aqui. Se você tem lá tinta aí, a pega loja a chave, de tinta aberta, as pessoas que passam na frente da sua loja é um tipo de cliente. Show. Agora, se você também está com a loja aberta e está no digital, você pode alcançar clientes que você nem conhece, que você nem viu. Que jamais até Eles passariam na porta. Que jamais passariam na porta. E se você entregar ainda, você tem um outro mercado, cara. O mercado digital ele é um mercado que a gente nem sabe o tamanho dele ainda. Sim. Não tem ideia do tamanho Eu concordo. dele. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Elas se somam. Eu consigo atingir clientes diferentes em canais diferentes. Então, esse é um grande equívoco na cabeça do empreendedor. Você pode estar lá presencialmente digital ou ter o seu negócio digital, eles se somam. Voltando à questão do valor. Como eu tinha vários recursos disponíveis, né, a pandemia ela simplesmente separou o joio do trigo. Eu moro numa cidade aqui perto, né, e eu cheguei a ligar para restaurantes, o cara virava para mim e falava, cara, não posso te atender porque eu não tenho um cardápio digital. Eu falava, criatura, tira foto do seu cardápio e me manda pelo WhatsApp. É só isso que eu preciso. Né? Então, às vezes, as pessoas vão muito nessas ondas complexas e, às vezes, o que seu cliente quer é uma solução mais simples. Mas tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer e no meio que ele quer. Simplicidade, porque né? você falou uma coisa assim... Então, é isso. A minha leitura é essa. A pandemia separou os que estavam mais preparados daqueles que estavam menos preparados. Só que, por outro lado, ela profissionalizou também. Então, hoje, o que acontece? Quando você entra numa loja, seja qualquer, se coloca no papel de cliente, você entra na loja, se você é mal atendido, ou se o vendedor não está nem aí para você, você volta? Pri, de verdade, já deixei de comprar produtos dos quais eu precisava, do qual o preço, o valor estava muito bom, mas por conta do atendimento, claro, eu não peguei. É isso. Né? O vendedor de hoje, ele precisa construir uma história naquele momento do atendimento do cliente. E esse construir uma história tem técnica, tem método, que você pode ir conduzindo de acordo com cada cliente. Então, assim como, por exemplo, se você, vamos voltar na loja de tinta, que a gente estava falando de diferencial. A gente está bem pintor hoje, né, Estamos bem pintor hoje, né? Vamos pintar a vida, né? Vamos fazer da nossa life, boa, né? Uma vida colorida. Adorei, uma Mas live é colorida. que eu gosto de dar exemplos tangíveis, porque assim as pessoas entendem, né? Então, assim, se você precisa pintar a parede da sua casa, aí você faz orçamento aonde? No primeiro lugar? Na internet. Sim. Você vai lá e faz suas pesquisas na internet, você fala, eu sei que o que eu preciso, sei lá, está em torno de R$100. Beleza, tem R$100 lá, aí você fala, vou passar na loja de tinta aqui no meu bairro. Você chegou na loja de tinta, você vai olhar lá que está R$120, a mesma tinta que você viu na internet por 100. Só que o vendedor, o que ele faz? Ele é um especialista em te ajudar a pintar a sua parede. Aí ele vai falar, olha, fala para mim, Fê, para que é o ambiente? Como é que é a iluminação? Qual o tamanho? O que você espera, né, fazer nesse espaço? É para isso ou é para aquilo? Né? Ou seja, ele começa a te conduzir. Você não vai querer economizar os R$20, ou seja lá eu quantos reais, e correr o risco de comprar uma coisa que você não sabe se é aquilo que vai ficar bom para você. Entende? Porque você sabe que se a hora der alguma zica, se der algum problema, você vai falar, cara, eu vou vir aqui falar com esse vendedor. Sim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que apesar da presença digital hoje ser essencial para qualquer negócio, as pessoas ainda se conectam somente com pessoas. E é isso que a gente tem que entender hoje como empreendedor, que se você não está lá na frente, muitas vezes, ou treinando a sua equipe, ou capacitando a sua equipe de vendas, a sua equipe de vendas é mais um, né, na fila do pão, que vai concorrer por onde? Por preço. Puxa, porque não diferencia.
Então, você só vai atrair cliente para a sua loja ou para o seu negócio que só querem pagar barato. E aí, o que acontece? Seu negócio não se sustenta, porque você não vende produtos que te trazem uma margem, uma rentabilidade única e exclusivamente, não é pelo produto, é porque o seu vendedor não tem um discurso de vendas, uma conversa de vendas que se conecta com o cliente. Entende? Pri, você falou uma coisa aqui que uma das grandes chaves da venda, e eu percebo, assim, principalmente pela minha equipe, que eu comecei a perceber que quem vendia mais era o que mais explicava, era o que mais se detalhava, era o que mais detalhava o produto, era o que mais detalhava o procedimento, era o que mais deixava tudo muito bem explicadinho para o cliente. E com isso, por exemplo, nós chegamos até quase triplicar o valor de um procedimento de uma cliente que há 1 ano, 2 anos atrás tinha pago 1/3 do valor. E, sabe, meio que tipo, pô, mas não tem um desconto. Não tinha enxergado realmente a proposta de valor. E quando depois caiu na mão, né, desse profissional que teve essa abordagem de venda, de entender o cliente, de se colocar no lugar do outro, de perguntar, pô, como que é, você cuida, como você deu o exemplo da parede, né? Pô, é para ambiente interno, é para ambiente externo, é para piso, é para teto. Fazer toda essa anamnese faz uma diferença danada. E às vezes a gente vê os vendedores, os empreendedores sendo tão assim, mesquinhos em perguntar, mesquinhos em se preocupar com o outro. E às vezes querer empurrar o que está mais fácil, o que está mais próximo. Ou o que está mais barato. Exatamente, o que está mais barato. Acreditando, porque conforme começa a acontecer, a gente começa a aprender, você começa a vender somente produto mais barato. Então você começa a acreditar que todos os clientes que vão entrar na loja vão querer produtos mais baratos. E aí o que você falou, às vezes o cara quer um baita de um produto. Quem é o seu cliente? Sempre vai ter alguém que vai pagar o preço que você quer. Você só precisa entender quem é. Tem o José, né, do Virada também, você conhece, ele conta uma história, ele tem uma empresa de móveis planejados. E aí ele conta que uma vez estava fazendo um orçamento para um rapaz e o vendedor tinha dado 200 e poucos mil, tal, e o vendedor foi lá e cotou um material mais em conta e deu 68 no final. E aí ele, por um acaso, perguntou, pô, por que né, o orçamento do fulano tinha dado, eu lembro que tinha dado 200 mil, agora deu 60. Ele falou, cara, achei que 200 mil ele não vai fechar. E aí o José falou, cara, como assim? O cara tá com um apartamento de milhões, se você mandar esse de 68, ele não vai fechar. Porque ele não vai enxergar, ele não vai perceber o valor. É isso. Tá no preço mesmo. É isso. O vendedor, isso aí é uma dica boa, tá? A gente tem que, quando a gente está lá no papel de vendedor, você tem que atuar como um ator, eu diria. Você tem que fazer o espelho no seu cliente. Você não pode pensar com a sua cabeça. Uau! Você está lá para pensar com a cabeça do cliente. Se você entende a cabeça do cliente, você vai entender as tomadas de decisão do cliente. Porque uma coisa é certa, as pessoas não compram produtos. Vendedor que vende produto vai morrer desempregado. Porque as pessoas compram benefícios. A pessoa que vai lá no estúdio, né, Miller, fazer um cabelo, ela está pouco se lixando para como você vai chegar naquele resultado de cabelo. Ela quer o elogio do marido à noite. Uau. Ela quer se sentir mais bonita porque ela vai sair com as amigas. Ela quer colocar fotos legais no Tinder. Então, o grande erro dos vendedores é focar naquilo que é deles. Eles têm que focar na cabeça do cliente. Então, por trás, toda venda é emocional. Toda. E o que o cliente quer e espera de um vendedor? Que ele dê segurança para ele ter certeza que a tomada de decisão que ele vai ter para aquele desembolso é a melhor naquele momento. A gente precisa dessa segurança. Então, você tem que construir a conversa com o cliente em cima dessa segurança. E não é dizendo se o produto é A ou se o produto é B, ou se é mais barato ou se é caro. Ninguém compra produto, gente. Produto, todas as características, especificações técnicas na internet está cheio. As próprias indústrias colocam informações de produto na internet. O papel do vendedor é conectar aquele produto ou aquele serviço com uma necessidade ou uma resolução de um problema que o cliente tem que resolver. Quando você compra um tênis, vamos sair de tinta, tá? Quando você compra um tênis, esse mesmo tênis que lá está exposto na vitrine, né, que está exposto na vitrine da loja que você foi, vai chegar uma pessoa, vai olhar para a vitrine e vai falar, putz, esse tênis é muito bonito, adorei a cor.
Vai chegar outra pessoa e vai olhar para o tênis e vai falar, nossa, é da marca que eu gosto. Vai chegar outra pessoa e vai falar, nossa, esse preço está com tênis muito bom. As pessoas compram o mesmo produto por motivos diferentes. Uau! E o papel do vendedor é entender qual que é esse motivo. O que motiva a compra daquele produto. Porque quando ele descobre o motivo, aí sim a venda fica... Meu... Preço é coadjuvante, gente. E Pri, para encontrar o motivo, eu acredito que é sempre na pergunta. É se interessando pelo outro. Você tem essa... É se colocar no lugar do outro, mas tem método para isso, tem técnica para isso. Exatamente, exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu já posso ouvir vocês de casa dizendo: ah, mas calma que nós já estaremos voltando rapidinho. Voltamos para o nosso terceiro episódio aqui do Podprax com esse papo maravilhoso com a nossa querida Priscila Plaça. E aqui no bloco anterior, a Priscila estava falando que existe um método para você fazer uma venda de valor. E agora nós vamos retomar exatamente daí, porque eu já estou aqui com as minhas anotações. E eu recomendo que, se você ainda não está com as suas anotações, vou te dar alguns segundinhos para você pegar e deixar um papelzinho, uma caneta do lado, porque essas dicas você não pode perder. Bom, já passou, você já tem que ter pego, e agora eu vou passar a bola aqui para a Pri, porque eu estou curioso para saber sobre esse assunto. Pri? Bora lá. É lógico que cada cliente é uma cliente, e cada negócio é negócio, e cada um tem sua realidade, né? Por isso que eu sempre falo, olha para você e para o seu negócio, para o seu portfólio, para os seus produtos, entenda o que você quer ser dentro do seu posicionamento. A segundo pilar eu falei, entenda bem o cliente. Então, se conecte com a cabeça do cliente, entende o que ele lê, onde que ele está, que perfis que ele segue, o que ele quer resolver com o produto ou serviço que você vai vender. Para melhorar a conexão, né, na hora que você está conversando com o cliente, isso seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente, você tem 5 passos básicos numa conversa de vendas. Show. Essas coisas que as pessoas acham que é intuição, que o cara nasceu para ser vendedor, se ele tiver método, se ele tiver técnica, melhora muito, né, a habilidade dele se comunicar. Mas vamos lá, toda conversa de vendas, vamos chamar isso de conversa de vendas, que é o momento que eu estou com o meu cliente, tem 5 passos. Primeiro passo é a abordagem. É o momento que que a maior 99% das lojas fala, posso ajudar? E aí, quando você fala, o vendedor te fala, posso ajudar, você responde o quê? Estou dando só uma olhadinha. Então, o cliente é treinado para dizer isso. Porque ele já está tão com o saco cheio de ouvir o posso ajudar, porque todo vendedor fala igual. Então, esse momento da abordagem, existe uma técnica que o vendedor pode fazer diferente. Uau. Tá? Vou dar um exemplo prático, que é do jeito que eu gosto. Você entrou lá na loja de calçados, né? E o vendedor virou para você e falou, posso ajudar? Aí você já responde. É automático. Não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Às vezes você quer comprar. Sim. Só que o seu cérebro responde antes de você pensar. Porque você não quer vendedor. Gente, cliente odeia vendedor. As pessoas não gostam de vendedor. Ninguém gosta de vendedor, porque vendedor, historicamente, é uma pessoa o quê? 7-1, que enrola, que quer empurrar produto, que não sabe o que eu quero. Então, o estereótipo, e lógico que eu estou falando genericamente, porque eu sei que não é, porque uma das profissões mais complexas que existe hoje é vendas. Sim, eu concordo. Você tem que ser psicólogo, terapeuta, analista comportamental. Analista. Não, você tem que, às vezes, ser a babá do cliente, às vezes você tem que entregar na casa do cara. Técnico do produto, tem que entender tudo. Então, quando você fala, posso ajudar, o cérebro do cliente ele tem um alarme que ele liga, ele fala, cuidado, vendedor, ele aciona esse alarme. Porque é uma zona de perigo que vai me fazer o quê? Tomar uma decisão. Que talvez não me agrade. Que talvez não me agrade. Então, se o vendedor já tem uma abordagem errada, o cliente já sai da conversa de vendas e fala, não, estou dando uma olhadinha. Vamos supor que esse mesmo vendedor, né, você entrou essa mesma loja de calçado, e esse mesmo vendedor vira e fala assim, oi, boa tarde. Qual que é seu nome? Você fala, meu nome é Fernando. Ah, Fernando, fala uma coisa para mim. Você veio aqui comprar um presente para você ou para alguém que você gosta? Já mudou o contexto. Pronto. Acabou. Isso é uma técnica.
Então, você tem que criar uma frase de impacto que tenha sentido para o seu cliente. E que tenha sentido para ele, que gere ali uma conexão. Que gera uma conexão inicial. Única e exclusivamente para você ganhar a atenção e o ingresso para a conversa de vendas efetiva. Abrir o campo de escutatória dele. É isso aí, entramos em campo. Show. Beleza, vamos embora. O segundo passo de uma conversa de vendas é aquilo que eu chamo de sondagem. O que é a sondagem? É eu começar a tentar entender o que aquele meu cliente procura. Esse cliente que entrou na casa de tintas, ele não procura uma tinta. Ele procura um espaço que ele idealizou na cabeça dele, na casa dele, ou no escritório, seja o que for. Show. E o papel do vendedor é entender qual que é esse espaço. Para saber qual que é a tinta que ele vai oferecer para resolver esse problema do espaço. Então, essa parte de sondagem, você tem que fazer perguntas que vão te dando sinais de qual que é o problema que você vai ter que resolver. Por exemplo, assim, Pri, vamos voltar para a parte do tênis. Vamos colocar, o cara chegou na loja, ver se eu vou estar nesse raciocínio que você está nos ensinando. O cara chegou na loja, entra, faz essa abordagem. Pô, você está pensando num presente para você, ou para alguém que você gosta, alguém da sua família e tal. Falou, não é para mim. A partir do momento que eu respondo isso, por exemplo, vou me colocar agora dentro da dica que você falou. O vendedor, cara, é um tênis mais para sair, é um tênis para corrida. Isso seria sondagem? Qual é o objetivo? Isso é sondagem. Tá. Você começa a aprofundar, eu vou falar, poxa, Fê, fala, Fernando, né? Seu nome, eu estou chamando de Fê, show. A gente já somos íntimos, já, Pri. Mas assim, poxa, Fernando, então me fala uma coisa. Você usa esse tênis que você está procurando em que ocasiões? É para sair, é para esporte? É para esporte. Vamos focar a conversa de vendas ali. Poxa, é para esporte? Qual que é a frequência que você pratica esportes? Já mudou o contexto. Que tipo de esporte que você pratica? Porque o vendedor tem que saber o que ofertar. Porque na loja vai ter tênis de R$150 e de R$2.000. Show. Chutando, né? Vamos supor que tenha. Tá? Eu já vi tênis aí de R$4.000. Por quê? Não adianta você querer empurrar um tênis de R$4.000 para um cara que vai fazer uma caminhada só no fim de semana. Exato. Não encaixa na necessidade do cara, entende? Então, essa parte de perguntas, que é de sondagem que eu falo, é como se você tivesse que explorar a cabeça do seu cliente. Como se você tivesse que entrar e falar, cara, dentro desses centenas de produtos que eu tenho na loja, qual que atenderia essa necessidade do cliente? E para isso você vai fazer perguntas. Tem técnicas para se fazer perguntas, tem diferentes técnicas para fazer pergunta, tá? Mas é importante você ir perguntando. Show. Então eu estou avançando aqui, passo a passo, na conversa de vendas. Partiu de entendeu mais ou menos ali o que está motivando e qual que é o problema que você tem que resolver que seu cliente te traz. Aí você vai para quê? Para a oferta. Show. Que você vai apresentar qual que é a solução que você traz. Essa parte da oferta, não adianta você ficar falando, olha, esse tênis que eu estou te trazendo, Fernando, tem alta ventilação, ele tem um impacto não sei o quê, ele é do tecido não sei o que lá. Cara, esse tênis que eu estou te ofertando, Fernando, pelo que você me falou, você vai caminhar no final de semana, então você não precisa de um tênis de baixo impacto ou alto impacto. Por quê? As ruas que você caminha, fala para mim, geralmente é plana, tem subida, tem descida. Qual que é mais ou menos o que você espera caminhar com o seu tênis? Então, você começa a oferecer o seu produto ou serviço de acordo com aquilo que faz sentido pro cliente. Caraca, Pri, que top. Vamos supor que nas perguntas você me demonstra que você gosta de falar, cara, eu adorei esse tênis, mas mais importante do que a cor, eu gosto de tênis confortável. Cara, eu navego na oferta no conforto. Pegou que o cara é sinestésico. Eu gosto de cor. E você navega na oferta em cor, em tendência, o que combina, o que não combina. O mesmo tênis você vai oferecer para clientes diferentes de forma diferente. Caraca. Entende? Então, aqui o terceiro passo é a oferta. Tudo isso vai construindo na cabeça do cliente uma segurança de que ele está indo tomar uma decisão daquilo que efetivamente vai resolver o problema dele. E ele se sente aí, Pri, que ele foi direcionado para algo positivo, que ele está no controle? E por isso que as perguntas é importante o vendedor fazer, porque quando você pergunta, o cliente tem que te dar o quê? Uma resposta.
Exatamente. Então, você vai aprofundando o conhecimento do que efetivamente esse cliente busca. Uau. Para quê? Para direcionar a oferta. Então, você não vai vender o tênis pela marca para um cliente que procura conforto. E aquilo que às vezes que você gosta, né? Né? Ah, eu acho esse tênis tão lindo, olha aqui, Pri, eu quero vender para você algo que para você não faz sentido. É por isso que você tem que pensar com a cabeça do cliente. Show. Isso é uma coisa importante. Na conversa de vendas, o vendedor tem que estar conectado com o cliente. Aí, o que acontece nos vendedores das lojas que a gente visita? Ele vai lá, conversa com a colega, e o outro está no celular, aí ele quer atender o outro que está saindo da fila. Cara, você está atendendo um cliente, é conexão com aquele cliente. A conexão não é só física, ela é mental, ela é energética. Total. Entende? Você tem que criar essa conexão. Beleza, fez a oferta para o benefício que o seu cliente quer. Aí vem as benditas objeções. Ah, não, mas eu não sei se é isso que eu quero. Ah, não, mas está caro. Ah, não, mas eu não sei. Tem técnicas para você lidar com objeções. Uma das técnicas mais simples e práticas, né, só para a gente falar aqui no programa, é você converter a objeção numa pergunta. Então, o que seu cliente falou, você devolve numa pergunta. Vamos supor que ele fala essa maldita objeção de preço, que todo mundo só sabe falar de preço. Ah, tá bom. Ah, Pri, você vira para mim e fala assim, mas esse tênis está caro. Aí eu vou falar assim, está caro em relação ao quê, Fernando? O que é caro para você? Quanto custa a sua saúde de saber que você vai estar com um tênis que atende aquilo que você me falou que você precisa? Sim. Você prefere gastar mais dinheiro agora no tênis ou depois pagar no seu plano Uma de saúde? cirurgia no joelho. Né? Então, quando você converte a objeção numa pergunta, você dá a oportunidade do seu cliente te responder o que está na cabeça dele. Entendi. E não você pressupõe. Esse é um grande erro dos vendedores, cara. Eles pressupõem que os clientes estão achando caro por causa do preço. E, na maior parte, a objeção de preço é porque o vendedor não construiu essa historinha na cabeça do cliente. Não mostrou valor. Exatamente. Não conseguiu saber qual que era a necessidade, entregar o benefício correto. Então, ele falou assim, se o vendedor me atende igual atende todo mundo, para que eu vou pagar mais por isso? Exatamente. Entende? E aí, uma vez que você transforma essa objeção, você já tem que estar ligado qual que é o momento do fechamento. Poxa, mas se o problema é preço... Mas o tênis te atende, Fernando? Você acha que atende dentro dessas características das caminhadas que você quer fazer? Não, é esse que eu quero, mas é que eu não queria gastar tanto. Poxa, você sabia que a gente consegue parcelar em tantas vezes? Puxa, eu ia falar isso. Isso vai Entendeu? bem, Pri? Parte para o fechamento. O que é partir para o fechamento? É conseguir encaixar o produto que o seu cliente quer na forma de pagamento que a sua loja precisa. Vê se eu faria da forma correta, Pri. Vamos, se eu estivesse ali vendendo tênis para você, e aí chegasse na objeção, você falasse para mim assim, putz, mas esse aqui tá caro. E aí eu pegasse, né? Foi, mas esse aqui eu achei que tá um pouco caro. E aí eu desse esse benefício, olha, Pri, esse aqui é um tênis que vai te evitar né, um impacto, então amanhã ou depois isso aqui pode te economizar um analgésico, uma cirurgia no joelho. E assim, Pri, R$150 para você por mês fica puxado? Aí, não, 150 dá. Então esse tênis aqui de 1.000, vou fazer para você ele em 10 de... Qual que é o valor que você tem em mente que você pode desembolsar por mês? Isso cabe de eu falar assim, Total. olha, tanto por mês fica legal para você? Deixa o cliente te falar, né? Tá. Fala assim, poxa, o que você tem em mente? Qual que é o valor que você estava pensando em gastar? Vamos supor que é R$300, você está oferecendo um tênis de 500. Pô, eu estava querendo gastar R$300 num tênis só, mas espera um pouquinho. Se você gastasse esses R$300, imagina que isso parcelado em 10 vezes por um pouquinho só a mais por mês, você garante sua saúde, isso é caro. Entende? Então, você justifica que ele pode tomar a decisão de um produto mais caro, porque é aquele produto que é aquilo que ele precisa. É o ideal para ele naquele momento. Vamos trazer para outro exemplo prático. Você paga mais caro a consulta de um especialista ou de um médico geral? Não, um clínico geral? Por quê? Porque você quer uma opinião de um especialista naquilo. Você quer ir na raiz, né? O vendedor tem que ser o especialista daquela solução para aquele cliente. Entende? Eu concordo muito com o que você falou, Pri. O vendedor do futuro não, o vendedor do presente tem que ser um vendedor especialista. Porque quando o cara entende do produto,
eu consigo perceber assim algumas palavras ali, o jeito que o cara fala do produto, e eu me conecto muito rápido. Quando eu tenho a percepção, tá? A percepção, não sei se é real, mas quando eu tenho a percepção de que eu tô na frente de um especialista, dá uma confiança para comprar, então, não dá? O que o cliente busca? Confiança. A confiança vai apaziguar a indecisão dele. Entendi. E essa indecisão dele tem que ter segurança por trás, tem que ter... você precisa entender qual que é o motivo que seu cliente está comprando aquilo. E eu falei dos 5 passos, só retomando. A abordagem, sondagem, a oferta, a objeção e o fechamento. Tá? Perfeito. O que acontece hoje, na maior parte das vezes? Isso é uma construção. A boa notícia, você consegue fazer isso de forma planejada antes da conversa com o cliente. Você não precisa estar no improviso. Entendi. Você precisa criar, você fala, pô, peraí, aqui na minha loja, né, eu tenho 5 tipos de cliente diferentes que geralmente eles se repetem. São assim. Qual a conversa que eu construo para cada um deles? Então, você consegue planejar. Você já vai preparado para o cliente. Para jogar o jogo. Não chega lá na hora e vamos ver o que vai acontecer. Vai lá, né? Que nem Entendi. fica perdidão. O que acontece hoje? O vendedor pega o cliente que entra na loja, que você deveria fazer a abordagem, ele faz a abordagem e quer chegar no fechamento. Então, ele não cria a historinha do meio. Entendi. Então, é por isso que não dá E certo. que perde a conexão. Perde a conexão. Então, Pri, por exemplo, o cara não tem que ser um expert em venda para ele poder bater a meta, ele tem que treinar. O empreendedor precisa entender que para ele alcançar os resultados que ele tanto almeja, que ele tanto busca, ele tem que treinar a equipe deles. E hoje você é uma das profissionais do mercado aí com um excelentíssimo gabarito para poder treinar essa galera, para poder ajudar empreendedores e empresários aqui. Você tem curso online, né, Pri? Tenho curso online, tenho mentoria online, tenho palestra, tenho treinamento, tem de tudo, gente. Sou vendedora. Gente, tá aí. A chave tá aí. E Pri, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem uma obra que é maravilhosa, que é um livro que se chama Venda de Valor. Não, é o Novo Jogo das Vendas. O Novo Jogo das Vendas, Isso. exatamente. Por que eu fiquei com venda de valor na cabeça agora? Agora deixa eu... porque a gente falou tanto de venda de valor. Venda de valor. Tá Que aqui na venda minha de valor cara. é o método. Vender valor, é o Esse método. é o método. Exatamente. Na verdade, o nome certo do livro é Vendas, Esse é o Jogo. Vendas, esse é o jogo. Isso. Exato. Que eu escrevi na pandemia, E inclusive. como que foi essa ideia? Me conta, me resume esse papo, porque assim, na pandemia, muita gente chorando, e a Pri fazendo o quê? Escrevendo. Conta como que surgiu essa ideia, Pri. Cara, eu vou te dizer que foi um desafio, né? Porque no meio da pandemia, eu também me perdi, como todo mundo se perdeu. E eu cheguei à conclusão de que eu não sabia vender. No meio da pandemia, eu também estava chorando, tá? Eu também estava chorando e falei, gente do céu, o que eu vou fazer? Eu vendo treinamento, eu vendo palestra. 99% do que eu vendia era tudo presencial, apesar de ainda ter muita coisa no online. Eu tinha o meu faturamento da consultoria dependia do presencial. Sim. E eu quase quebrei. Eu faturei no ano de pandemia 10% do meu faturamento dos últimos 10 anos em média. Nossa, Pri. Com 11 funcionários para pagar, com equipe grande, com investimento em mídia e tal. E eu falei, gente, estou ferrada. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como vender, o que vender, o que fazer daqui para frente na minha vida. Acabou que eu comecei a entender aquele meu momento e falar, cara, vamos pensar, como que eu consigo sair dessa crise? Uau. Eu vou enxergar a pandemia como uma crise, estou falando sobre ótica de negócio, tá? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. E fui desenhando, de verdade, no papel. Tem um vídeo no meu YouTube que fala disso. Que mostra como eu fui estruturando os pilares para eu sair daquela crise. Quando eu comecei a ver que tinha sentido o que eu estava fazendo como especialista em vendas, eu falei, cara, se isso tem sentido para mim, eu vou pôr em prática. Aí comecei a fazer isso no meio da pandemia. Esses pilares. Comecei a reconstruir os pilares todos do meu negócio no meio da pandemia. E funcionou.
Aí eu comecei a vender. Eu falei, cara, se isso funcionou para mim, funciona para outros empreendedores que estão na mesma vibe que eu, que estão ferrados, estão quebrados, né? E aí eu entendi que a pandemia não era a pandemia porque era a pandemia só, mas era, sob a ótica de negócio, uma crise. E qual que é empreendedor aqui no Brasil que nunca viveu uma crise, gente? A gente vive crise financeira, crise política, crise econômica. A gente vive em crise aqui. Exatamente. Né? E aí eu falei, cara, se eu traduzir isso num livro, no passo a passo, eu vou conseguir ajudar mais gente. Então, o livro ele é embasado em e ele é embasado mesmo no que você tem que fazer para sair de um momento de crise, seja ela qual for. E ele, como eu gosto de treinamento, né, que eu venho da área de treinamento também, ele é um livro que que eu digo que ele é gamificado. Por quê? Porque você consegue ir desenhando, como eu fiz uma alusão ao tabuleiro de xadrez, por isso que eu falo que vendas, esse é o jogo, porque dentro do esse é o jogo, eu fui trabalhando como se fossem jogadas de xadrez para você dar o checkmate na crise. Uau. Então, você escreve no livro, você arranca a página, você vai construindo o tabuleiro de xadrez e vai colando na sua parede, assim, para mostrar o movimento que você tem que fazer para sair da crise. Então, esse foi o desafio do livro. Que sensacional. E você que quer elevar as vendas do seu negócio, vendas, esse é o jogo. Pri, como que a galera consegue te encontrar nas redes sociais? Vamos lá. O livro está à venda na Amazon. Show! Tá? Porque eu acho que é legal, é um canal fácil das pessoas adquirirem, mas também pode entrar em qualquer uma das minhas redes sociais, que a gente tem uma equipe lá para te atender e te traduzir o que você precisar do livro, né, para o seu negócio, se é mesmo o livro adequado para o seu negócio, que eu, diferente dos vendedores que você falou, eu não gosto de ficar empurrando nada. Exatamente. Né? Mas nas minhas redes sociais, elas são muito atreladas ao método, que é o venda de valor. Então, no Instagram, o meu perfil é Priscila com H no final, tá? Show. Ponto venda de valor. Eu estou no LinkedIn tem muito conteúdo também, agora eu virei top voice do LinkedIn, estou muito feliz. Também é Priscila Plaça. O Facebook é Priscila Plaça também. O que mais que eu tenho? YouTube. O YouTube é o canal Venda de Valor. Uau! Que tem gente, vai lá no YouTube, vai no Instagram, porque eu encho lá de conteúdo. Todas essas dicas que eu dei aqui, lá tem vídeos específicos para cada uma dessas técnicas. Para todas elas, tem lá alguma dica, alguma coisa legal que eu tenho certeza que vai te atender. Então, segue a gente lá. Caso você tenha no seu negócio alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, entra no meu Instagram, me manda um direct. Sou eu que respondo todos os directs. Hein? Eu respondo tudo, às vezes não no tempo, né, que o empreendedor precisa, mas sou eu que respondo. Entra lá no meu e fala assim, putz, Prió, eu te ouvi lá no podcast com o Fernando, e eu tenho uma loja assim, eu tenho um negócio assado, e me ajuda, tem algum artigo sobre isso? Tem alguma coisa que você pode me ajudar? Eu tenho muito e-book gratuito disponível. Entra lá que eu estou lá para te ajudar. Meu propósito é ajudar o empreendedor a vender. É isso. Sensacional. Então, você que quer dar uma elevada nas vendas, já sabe onde procurar. Pri, gratidão por esse bate-papo, por essa aula que você nos deu aqui. O Tec tá aqui, tá até emocionado ali do lado. Bora lá, o Tec vai até sair vendendo. Exato, já. Se prepare que o Tec agora vai vender tudo aqui, meu amigo. E a vocês, nossos queridos ouvintes e telespectadores, um grande abraço, uma excelentíssima semana e, como diz a Pri, bora vender valor. Boa, valeu!